Para desenhar personagens como o Invencível, o Invincible, para desenhar figuras de ação, heróis em geral, é importante saber desenhar poses dinâmicas. Compreenda que um personagem, mesmo paradinho, mesmo numa posição mais calma, mais quieta, ele precisa transmitir uma certa predisposição para a ação. Observe essa outra figura aqui. Essa figura também é uma figura heróica, não só pelo traje, mas pela sua ação, pela sua atitude, embora seja cartunesca, também é uma figura heróica, tá certo? E ela está se movendo, porém ela não tem exatamente o mesmo dinamismo, a mesma predisposição para a ação que essa outra figura aqui, com base em um único elemento, que é a direção geral do corpo. Hoje nós falaremos sobre a técnica da direção diagonal. Compreenda o seguinte: quando nós dispomos do personagem em uma direção predominantemente diagonal, isso por si vai estar imprimindo uma certa assimetria, uma certa intensidade à pose. Aqui no caso dessa figura, eu acho muito importante estabelecer um comparativo com essa figura, tá? Que embora cartunesca tem muita ação, essa figura tem, a favor da dinamização da pose, ela tem os cotovelos erguidos de forma assimétrica, ou seja, um está erguido, o outro está mais abaixado. O mesmo vale para os joelhos, um dos joelhos está mais erguido, o outro mais abaixado. Existe o contraste na elevação tanto dos cotovelos como dos joelhos. Aqui nós temos um pulso cerrado, o outro aberto. Essa assimetria, esse contraste também agrega dinamismo à pose, tudo bem? Porém, apesar de termos todos esses elementos, temos a articulação de braços e pernas. Aqui nós temos uma perna flexionada, inclusive projetada para a frente. Apesar de termos todos esses elementos constitutivos de uma pose dinâmica que já foram ensinados em um vídeo anterior, apesar de termos tudo isso, nós temos a coluna e a cabeça alinhadas, seguindo uma orientação predominantemente vertical. E essa vertical vai estar conferindo a essa pose uma certa estabilidade e equilíbrio, mas também um pouco de imobilidade, que vai estar sendo contrastado com esses outros elementos aqui mais dinâmicos, sobre os quais eu falei há pouco. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso tem sua importância, isso tem sua razão de ser. Há poses que devem ser assim, que convém serem alinhadas à vertical. Porém, quando nós queremos transmitir, por exemplo, uma sensação de queda, uma sensação de desequilíbrio, uma sensação, por exemplo, de salto, se nós queremos transmitir um dinamismo ainda maior, nós podemos conseguir isso explorando as diagonais, tá? Explorando as diagonais. E existem várias técnicas de fazê-lo, explorar. Existem diferentes métodos para se observar as diagonais, para se explorar as diagonais, tudo bem? Hoje eu vou recorrer a um dos mais comuns, é o que eu quero ensinar para vocês, que é estabelecer dentro do plano, dentro da sua folhinha, uma diagonal. Olha aqui a folhinha, tá? Um retângulo. Você vai estabelecer uma diagonal de cara, simples assim, e dentro dessa diagonal você vai organizar a sua pose. Você vai dispor os elementos que compõem a figura humana. Claro, a coluna ela é curva, então nós não vamos seguir essa diagonal à risca. Ela vai estar aqui servindo apenas de ponto de partida, para que nós possamos imprimir, forçar aqui uma orientação predominantemente diagonal. Isso também vale, isso também se observa muito nas cenas que tem a famosa câmera inclinada. A sensação de instabilidade, de queda, ela é semelhante, tá? Nada te impede de agregar a essa disposição predominantemente diagonal no tocante à orientação da coluna, da cabeça. Nada te impede de agregar a isso outros elementos constitutivos de uma pose dinâmica.
De fato, quanto mais desses elementos nós tivermos agregados, maior o dinamismo impresso na pose. É importante dizer também, como eu já pincelei há pouco, que isso não vai valer para toda e qualquer pose, tá? Existem poses nas quais nós queremos o equilíbrio e a estabilidade proporcionados por uma disposição da figura humana em uma direção predominantemente vertical. Há casos e casos. Não é sempre que nós vamos estar explorando a diagonal. Então, traçada uma diagonal desde o início do trabalho, você pode dispor dos elementos ao redor dela, claro, respeitando a anatomia do personagem. Não é que o personagem vai estar simplesmente, por exemplo, que nós temos uma outra diagonal. Não é que você vai fazer o personagem reto, parado, como se fosse a Torre de Pisa. E o simples fato de ele estar em diagonal, de ele estar sendo orientado de acordo com um eixo diagonal, não é que isso vai estar por si imprimindo dinamismo à pose, se o personagem estiver em posição de sentido, se ele estiver batendo continência e organizado com base em uma diagonal, vai parecer que ele está caindo, né? Se o chão for aqui, se o chão do nosso desenho for paralelo ao painel, a horizontal aqui do painel, da página, aqui ele vai parecer a Torre de Pisa, vai parecer que ele está caindo, certo? Não é disso que se trata. Nós precisamos organizar os elementos anatômicos a partir da diagonal de uma forma crível, de uma forma que o personagem pareça estar se inclinando, mas ao mesmo tempo se equilibrando de alguma forma, claro, caminhando, correndo, saltando. Claro, ele também pode estar caindo. Aqui no caso do Invincible, como se ele estivesse deitando no ar, né? Ele voa, né? Personagens assim voam. Então, como se ele estivesse deitando aqui, sei lá, jogando as costas para trás. Ele está flutuando, né? Está flutuando. Compreendem a lógica? Se você me assistiu até aqui, eu aposto que você quer verdadeiramente aprender a desenhar, né? Então faz o seguinte, curte o vídeo para mim, para que eu saiba que eu tenho verdadeiros estudantes de desenho acompanhando o trabalho, pessoas que querem realmente utilizar o YouTube para aprender a desenhar. Seguindo os vídeos do canal, realizando as práticas propostas pelo canal, demonstradas pelo canal, você pode sim aprimorar o seu traço, especialmente se você for um desenhista iniciante. Tá? Essas técnicas de esboço que eu ensino, elas têm tudo para levar o seu desenho a um outro patamar de excelência, especialmente se você é um iniciante, se você está começando a estudar os fundamentos por esses tempos, tá? Você tem muito a aprender aqui no canal, faz isso. E se você quer conhecimento denso, aprofundado, completo, acerca desses mesmos tópicos, você pode considerar fazer meu curso, que tal? Eu sou o Diego Silveira, ministro um curso de desenho há muitos anos, atualmente venho ministrando esse curso via live, através de aulas particulares via live, e posso estar te falando a respeito se você me questionar, tiver interesse em me questionar na área de comentários, me questione a respeito que eu lhe falo, tá? A gente pode marcar um horário, se for do seu interesse, eu posso sanar suas dúvidas, quaisquer que elas sejam, sem compromisso, entre em contato comigo na área de comentários e vamos conversar sobre o curso. Mas se você não tem interesse, amigo, no curso, você quer aprender de graça, você pode aprender muita coisa aqui no canal, tá? Completamente de graça. Então, pessoal, olha aqui, aqui nós temos a folha em pezinha e essa diagonal. Vocês percebem como destacar uma diagonal desde o princípio faz diferença na organização da pose? Conseguem vê-la toda? Vamos lá. Olha como é que fica mais ou menos. Claro que isso aqui é só um esboço, precisa de acabamento, né? Para tornar-se completo. Entendido? Então, dispondo de diferentes elementos na diagonal, explorando a direção diagonal, você vai estar imprimindo dinamismo mais facilmente. Eu sou o Diego Silveira, professor de desenho, grato por me assistir até aqui. Te encontro em um de meus próximos vídeos. Até lá!